Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está perturbando aí o Brasil, né? De um lado, os defensores da escala 6 por um, do outro tem gente que faz algumas reservas. E para esclarecer toda e qualquer dúvida sobre esse tema, a gente trouxe um advogado que milita na área empresarial e também trabalhista. Eu estou falando do doutor Felipe Haddad. Tudo bom, doutor? Tudo. É uma honra estar aqui no Business Cash. Pois é, vamos bater um papo aqui bem descontraído. Aqui não tem entrevista, aqui é uma conversa. Quem está em casa vai achar até que é uma conversa de bar. Melhor assim, sempre. Bom, a gente sabe que esse assunto hoje domina as conversas de roda, domina a mídia, e enfim, em que pé está essa proposta da escala ou do fim da escala 6 por um? Não, tem projetos, o trabalho ele está direto assim, para ir direto para a Constituição, porque é a Constituição que determina as 44 horas, todo o formato que nós temos hoje. Então, tem duas propostas. Uma para esse limite ser de 40 horas dentro da Constituição, Que seria o 5 por 2. Você Isso. trabalharia 5 dias e teria 2 dias de folga. E aí tem uma proposta também assim que, dependendo do que você pensa sobre a forma de trabalho, dá 36 horas, que seria 4 por 3. Ainda tem mais essa. Ainda tem mais essa. 4 dias trabalhados, 3 dias De de folga. pernas pro ar, literalmente. Mas vai lá, a pessoa ia gostar. Olha, eu acho que essas propostas são bem interessantes e até plausíveis se a gente vivesse num país, sei lá, europeu, né? Ali, tipo, Holanda, aqueles Países Baixos, né, que tem uma economia equilibrada, que as coisas já estão tudo no seu devido lugar, que não tem a corrupção que tem no Brasil, que a produção existe incentivo à produção e ela ocorre de fato e de direito. Mas aqui no Brasil é meio complicado, o senhor não acha? Não, sim, a maior coisa que tem assim num país como o Brasil é porque a gente já está acostumado também com aquela estrutura. Sabe uma coisa assim que pouca gente fala, que é importante? A gente está acostumado a consumir as coisas no domingo e no sábado, delivery, tudo, chegar até tarde da noite, para as coisas. A população, será que ela ia se acostumar a não ter esse serviço? Porque o pessoal lá fecha no domingo, não tá ali. E uma outra questão, trabalha, isso uma aí outra questão bem interessante é que seria a redução da jornada sem redução de salário, né? A proposta prevê isso, né? Sim, então seria um aumento assim considerável, porque sempre quando aqui no Brasil, é porque a gente está acostumado a falar, eu ganho tanto por mês, eu ganho tanto por mês. Mas as pessoas não sabem quanto elas ganham por hora. Por exemplo, eu tenho uma secretária que ela só trabalha no turno da tarde, então ela trabalha 5 horas ali e ganha o mesmo tanto que salário mínimo. Então ela ganha muito mais do que um empregado comum De 8 horas, né? de 8 horas. Diárias. Isso. Então é porque a gente está acostumado com o valor hora. Então o aumento ele já iria no valor hora sim. Bom, quais são as principais críticas que existem hoje a essas propostas? Aí vai pegar ali do empresariado. Eu vou colocar assim as que eu tenho recebido mais do que o Sim. debate público, porque o debate público ele acaba que ele é muito ideológico. Assim, as pessoas elas acham assim, seria legal trabalhar 4 horas, folgar 3. Eu digo, seria. Para mim, como trabalhador, seria. O negócio é os impactos. Então, a maior reclamação que tem é a primeira, que a pessoa não iria cumprir todos os trabalhos ali na carga horária. Então o mercado já se adaptou a essa 6 por 1 o tempo todo. Esse trabalho a 6 por 1, mercado que eu estou falando, não só o mercado empresarial, o mercado consumidor, como eu te falei. E assim, os maiores problemas dela primeiro, ia ter esse aumento de salário disfarçado. Então assim, ia ter um aumento de contratação. Então o custo de aumento por empresa previsto só pela mudança de escala seria de 30%. Em cima da folha. O que é muito, porque a folha geralmente é um dos maiores custos que todo o ecossistema empresarial tem. Porque se você for ver uma empresa de 20, você faz um cálculo assim com um salário base de R$ 1.800, porque quando você vai pegar um cozinheiro, por exemplo, você não paga um salário mínimo, você paga um salário de categoria. Isso aí dá o quê? R$ 40 mil? Com aumento de 30% em cima de 40, isso aí é 52 mil.
poxa, 12 conto a mais 12 ali mil a mais. já é uma potência. Você tem que começar a contratar temporário, você tem que começar a alinhar. Tanto é que o pessoal fala muito da 6x1 nesse mercado, mas na prática a 12x36 já domina, porque naturalmente você não precisa organizar a folga no domingo. Porque com a 6x1 você tem que botar a folga no domingo, é aquela folga normal na semana, né? Dentro da escala. Então acaba que ele folgaria mais em relação a isso. E com relação a essa folga, eu estava observando num debate, num podcast que eu estava assistindo há 2 ou 3 dias, e que essas seriam 2 folgas por semana, sendo que uma necessariamente no domingo, né? Sim, sim. A proposta prevê isso. Sim, sim. Bom, a gente está falando do ponto de vista da empresa, da economia. O país estaria realmente preparado para isso, doutor? Olha, o maior problema, assim, como eu falei, o problema é muito mais cultural do que só de trabalho. Porque, assim, eu teria que me acostumar a não pedir delivery no domingo, por exemplo. E ver assim, eu aqui gordinho, ver que eu gosto. De um deliveryzinho, né? Na madrugada. Mas o ponto maior em relação a isso é muito mais assim a questão cultural, que tem essas questões e também esse aumento de folha. Porque sim, eu não vou, pensa assim, eu não vou desfuncionar no sábado e no domingo. Não vou parar de abrir no sábado e no domingo. Ainda mais porque eu vou ter que faturar mais. Tem que faturar mais. Esse argumento de que com essa redução da carga vai aumentar o nível de emprego, que as empresas vão ter que contratar mais, não seria tipo assim, uma expectativa muito otimista? Não, pelo menos no primeiro momento? Não, eu digo assim, é porque isso parece assim uma coisa de pessoas que não conhecem muito o ambiente empresarial. Pensa assim, uma hamburgueria média, eu já atendi algumas, ela tem uma margem de 20% de lucro. Então ela funciona, uma hamburgueria média não, uma hamburgueria grande, aqui, assim, que tá redondinho, os clientes estão indo, tem uma coisa legal, tem uns 20% de margem ali. Vou fazer uma propaganda aqui de graça. Um hambúrguer 45 daquele. Um abraço pro meu amigo Milciades do 45, se ele assistir esse corte, cara, ele é fenomenal. Eu consumo, viu? Eu consumo lá. Então eu falei o nome dessa empresa porque ela já tem algumas unidades aqui na cidade, né? E então você devia estar se referindo a uma empresa desse porte, né? Uma hamburgueria desse porte. Uma hamburgueria assim com esse grau de qualidade aí. Daquelas assim que tem o deliveryzinho organizado, tá tudo ali, tem cliente, que é importante. Sim, sim. A margem da hamburgueria ali é de 20%. Então assim, por exemplo, se eu disser que uma hamburgueria fatura 150 pau por mês e tem 3 sócios, o sócio bota 15 mil. Não é como se o sócio tivesse milionário. É um dinheiro bom, sim, mas não é milionário. Então assim, esse aumento da folha, lembra que eu falei de 40 mil? Sim, sim. Olha a margenzinha de lucro dele ir embora. Só isso subir aí da margenzinha de lucro, ele vai ter que repassar esse custo. Você tá vendo o cálculo? Então a sociedade tem que se preparar para o aumento de preço, né? Porque o maior ponto assim, é essa queda na margem de lucro. Resumo, eu não acho que vai ter mais emprego, vai ter mais quebra. Porque empresa sem lucro assim, a empresa é um carro, lucro é gasolina. Se não tem gasolina, vai ter que empurrar ali para ver se pelo menos ele desce. E se não tiver ainda, ele acaba mesmo, não funciona. Agora, pelo que o senhor já entendeu e absorveu dessas propostas, como é que elas seriam implantadas? Vamos supor que passe amanhã. Como é que ela vai ser implantada? Vamos pensar assim. É de imediato, porque já tem gente aí, inclusive no governo, querendo que seja aprovou num dia, começa a valer logo em seguida. Que sem um tempo, sem um período de adaptação para as empresas. É possível isso? Isso não seria uma exigência ou criaria um problema muito grande? Eu digo assim, o pessoal, toda vez que eu falo essas coisas, porque assim, tem a diferença do que o governo coloca e de como é que a gente começa a atuar no dia a dia. Sim. Por exemplo, tem o caso que agora eu estou falando que a gente tem que ter um protocolo para as pessoas com questão de saúde mental, tudo mais. Você está falando da NR1? Não, só estou usando a NR1 para exemplificar. Uhum. Então, no ponto é que a gente, de verdade, a gente não tem como saber exatamente como é que vai ser essa implementação.
O que eu espero é que tenha algum grau assim de um ano ali para as empresas se adaptarem, ou algum incentivo dentro dos próprios sindicatos, porque vai acabar que cada base desse tipo ela vai se ajustando naquilo ali. Ou uma forma de fazer mais horas extras, ou colocar um banco de hora mais longo numa negociação coletiva. Eu queria que o senhor explicasse direito essa questão do banco de horas. Isso está previsto no projeto? Não. Não? Eu tô dizendo assim, é como ela vai ser aplicada, como é que ela vai se colocar. Por quê? Porque geralmente esses ajustes quem vai acabar fazendo são as categorias. Porque a categoria, assim, a gente pensa assim, o sindicato laboral, o sindicato dos empregados, ele pensa, vamos defender, mas ele quer defender também o povo tem emprego, porque depois o povo não tem emprego, não adianta existir um sindicato, né? É verdade. Então ali no ponto acaba que cada classe negocia como vai fazer essa adaptação entre si. Dentro da proposta, não tem como se aplicar no dia seguinte, porque é uma redução de 8 horas. Imagina assim, do dia ter esse aumento de 30% e eu pegar assim, que é difícil também, porque a gente pensa assim, vai ter esse aumento de 30%. Mas eu não sei como é que vai ser o aumento de produtividade, porque se você for pegar, aqui no Business Cash, você tem 5 pessoas aqui trabalhando. Você tem aquele que entrega mais. Você tem aquele ali que já está aqui, já tem aquele que não precisa falar nada, já está ali sabendo fazer as coisas. Então, um aumento de pessoas não quer dizer naturalmente um aumento de produtividade na mesma proporção. Porque tem uma dificuldade, aquela pessoa que entrega mais vai trabalhar menos. Já pensou nisso aí? Porque todo mundo que é empresário aqui dá aqui uma coisa. Você pega 10 funcionários, você consegue identificar fácil quais são os 2 assim que são aqui, ó. Padrão. Você consegue, Douglas, aqui? Quem é o cara aqui? Não precisa dizer quem é, não. Não, claro, em todo lugar a gente vê isso. Tu imagina assim, ó, então tem esse problema. Esse cara vai trabalhar menos e tu vai ter que treinar pessoas que estão nesse padrão e rezar para elas chegarem nesse padrão para te entregar. Então, assim, o ponto dentro assim, de quem conhece a atividade empresarial é a logística, muito mais. Porque eu quero que as pessoas boas trabalhem mais. Então, o risco de uma pejotização em massa também das pessoas boas, você até pagar mais ali, é muito grande. Eu lembrei, você falando aí, eu lembrei daquela história do empresário que tem um excelente vendedor, e aí ele, só porque o cara vende bem, fatura bem, traz mais recursos para a empresa, ele diz, não, vou botar ele como gerente. Mas aí o cara lascou. O cara não tem nenhuma experiência em gerência, não tem nem aptidão para isso. O negócio dele é venda. Aí ele não tem nenhum gerente e ainda perdeu um bom vendedor, né? Então a situação das empresas dentro dessa lógica que você falou é isso. Aquele cara que produz, que é proativo, que vai para cima, ele vai trabalhar menos, e aquele que é mais acomodado não vai suprir essa carência, demanda, né? Essa demanda, né? Zero de chance. Eu vejo uma queda de produtividade na coisa assim bem grande em relação a isso. Agora, a gente está trabalhando aqui como se de fato, está conversando aqui como se de fato essa proposta vá ser aprovada, vá passar essa PEC, enfim. E tem setores da economia onde ela seria mais, digamos assim, causaria menos problema? Não, eu digo setores que já estão acostumados assim, a trabalhar com 40 horas. Setor de escritório, setor de RH. Uma coisa interessante, São Paulo hoje já tem essa escala há muito tempo, né? Eu me lembro que uma vez eu estava empreendendo e tinha fornecedores em São Paulo, a gente queria falar com alguém lá no sábado, era perca de tempo, né? Era perca de tempo. Eu fui também para um evento em São Paulo, passei uma semana lá, e final de semana a gente saiu. A cidade deserta, né? No sábado já não tem nem movimento de carro direito na rua. Então lá não seria muito problema. Mas aqui no Nordeste hoje, principalmente nas capitais, nas grandes cidades, a gente trabalha até o sábado meio-dia, o comércio, enfim. Vamos pegar Teresina, para a gente ter uma conversa legal. Sim. Quem é a classe alta de Teresina hoje? Como assim? Em que aspecto? Quem são as pessoas com mais renda em Teresina? São os médicos que estão fazendo plantão o tempo todo, os servidores públicos que trabalham de segunda a sexta, eles vão consumir no final de semana, e alguns empresários, né? Sim. Mas, tipo assim, a classe empresarial do Piauí é desse tamanho. Então, assim,
consumo maior mesmo é quem trabalha no Estado e quem trabalha como médico, né? Que são as pessoas que têm o maior faturamento aqui na cidade, se você for pegar a média. Essas pessoas precisam... O empresário precisa que o sábado e o domingo esteja disponível. Não. Não, precisa. O empresário precisa, porque é o horário que essas pessoas consomem. Sim, quem trabalha com essa demanda, sim, né? Então, naturalmente, não tem como. Eu vejo muito essa questão logística mesmo, da 6x1 acabar. Porque é como cada cultura se adapta. E aqui no Nordeste... Nordeste não, Teresina, né? Sim, tem esse eu entendi a sua lógica e não estou discordando dela. Mas, assim, se você olha do lado de quem precisa desses serviços nos finais de semana, sim. E aí, como é que vai ficar a empresa que vai oferecer esse serviço no final de semana? Ela vai ter que fechar durante a semana, durante um dia. É assim que funciona. Lembra assim quando você saía que os bares, assim, um saudoso boteco aí no Carvalho? Sim. Infelizmente não está mais aqui conosco. Ele não fazia assim, segunda-feira que era o dia assim, vamos ver se a gente movimenta aqui durante a semana, para não ficar só no final de semana e tinha a dobrada. Só que ele não funcionava na quarta-feira. Tem alguns que não funcionam na segunda ainda hoje. E tem gente que funciona forte na segunda-feira, né? Uhum. E não só mais no litoral. Antigamente, em Fortaleza, tinha eu não sei se ainda tem um forró, um bar, uma coisa que funcionava lá. De segunda-feira ninguém conseguia entrar. Mas aqui em Teresina tem um barzinho aqui na Zona Norte que segunda-feira estoura. Muito mais do que no final de semana. Mas enfim, esse aqui é só um registro. Eu queria saber do senhor também uma coisa bem interessante. Eu me lembro que houve um tempo em que eram 48 horas, né, semanais. E aí reduziu para 44. Houve mais ou menos a mesma apreensão que tem hoje, né? Mas aí, como você mesmo falou, o mercado se adaptou a essa escala 6x1. Eu não sei se vai ser fácil sair nesse momento, pelo menos se não tiver um período de adaptação muito grande. Pelo menos um ano. Na sua fala aí, eu vi que você falou em um ano. E tem gente que está querendo encurtar isso ou até não ter essa adaptação. Mas tem uma diferença grande. Não tirou dia, tirou hora. Tirou hora, verdade. Tirou... Porque assim, a proposta o sábado quase... continuou funcionando, embora em meio expediente, né? Aí tem a coisa. A proposta é que o trabalhador tenha o final de semana. Então assim, quando você tira o final de semana de várias indústrias aqui, é meio que dizer, você não pode operar. E outra, alguma proposta lá é para retirar 8 horas. Então 8 horas você está retirando literalmente um dia inteiro. Então, de alguma forma, você estaria tirando a sexta-feira também, na proposta mais radical, né? Como é que tá o encaminhamento dessas duas propostas? Elas estão tramitando paralelamente dentro do Congresso ou essa da 6x1 já está mais adiantada? Vai para votação. E aí a gente fica sempre na expectativa de como é que vai ser essas alterações, porque eu detesto falar para os meus clientes às vezes... Porque eu fico muitas vezes dizendo assim, porque a gente tem que ter humildade de dizer às vezes, eu não faço ideia de como é que vai ser isso aí. Quando falava assim, por exemplo, como é que uma empresa vai se preparar para aumentar a folha em 30%? Não faço ideia. As pessoas que são mais produtivas, elas vão querer trabalhar 36 horas, se elas sabem que... Então isso, não, vão abrir uma empresinha, vão prestar serviço. Isso é o natural. Agora... Porque assim, a gente às vezes não sabe como é que vai ser. Então, aquela proposta assim, tá tramitando, eu até vejo, assim, eu tenho a expectativa de for sair, mas eu vejo uma certa resistência, porque lembra que o governo ele não tem a base maior das duas casas. E é uma proposta difícil, porque ele precisa de 3/5. Ele não está tentando regular uma CLT, ele está tentando pegar aquele artigo da Constituição que limita as 44 e baixar. Então... Aquela coisa assim, pode vir a passar, depois de muita negociação, tudo, mas a expectativa maior é que seja uma batalha bem difícil. Porque o governo não tem a maioria. E essa crítica de que é uma medida meramente eleitoreira, o senhor concorda?
é um debate que favorece o governo atual, assim, se você for colocar a situação. Porque a base dela tem muito isso de sindicato, CUT, e quando você consegue alinhar, porque muitas vezes o maior ponto assim de votar não é nem a pessoa votar, é a pessoa ir votar. Já ouviu falar disso? Sim. É ir A votar. questão é motivar, É a né? pessoa sair, porque assim, diz, o voto no Brasil é obrigatório. Mas se que coisa obrigatória é essa que eu pago, não sei quanto é que é, R$ 5 e não Ou vou? menos. R$ 5 e não vou, R$ 3 e não vou. Então, assim, se fosse pensar assim na coisa, não vale nem o trabalho de ir votar economicamente falando, né? Se você for pensar bem. Então, assim, o difícil é fazer as pessoas irem votar. Ou seja, uma coisa tipo a 6x1, a NR, eu não tô falando mesmo assim de política, assim, qual defesa tal, mas essas pautas são importantes muitas vezes para poder as pessoas lembrarem que eu tenho que votar. Poxa, esses caras querem fazer eu trabalhar 4 dias só. É, Poxa, ele se importa comigo, porque é essa direta, né? Como é que funciona esse trabalho aí de. Porque o difícil, o que eu já aprendi, até porque eu já brinquei, ó. Já trabalhei no eleitoral. Brinquei que eu digo é porque não é a minha atividade principal, sim. né? Tem aquelas oportunidades que surgem. E o difícil mesmo é fazer as pessoas irem votar, mais do que convencer. Porque o que adianta eu te convencer se tu não quer ir, Douglas? Muita gente está motivada a ir votar por isso. Mas enfim, deixa o senhor tomar uma aguinha aí, que eu quero mandar aqui um alô para os nossos apoiadores, as empresas e as instituições que apoiam aqui o Business Cash. Eu estou falando em especial da Estrada Mob, que é uma empresa genuinamente piauiense, nasceu aqui, mas já se expandiu, já está atuando fortemente no estado do Maranhão. Ela é especializada no transporte de colaboradores para grandes grupos empresariais, sobretudo ali na região do agro. Nós temos também o Senac e o Sesc, duas instituições que dispensam a apresentação. Temos a Léo Madeiras, do amigo Marcos, né? Está com a gente já há bastante tempo também. A Automaster, a Pneubec, do amigo Toinho. Temos a Socimol, do Grupo Claudino, a indústria, a gente está falando que vai ser afetada certamente todas essas empresas por essa escala, se houver a redução da escala 6x1 para 5x2, né? Temos também a Pax União. Olha só, a Pax União são 53 anos no mercado. Gente, não é uma empresa aventureira, não. Não é uma empresa neófita, não. É uma empresa que nasceu há 53 anos do Grupo Geraldo Oliveira e que está aí no Piauí, no Maranhão também, prestando serviço naquelas horas mais difíceis que uma família, que uma pessoa pode passar. Eu passei durante a pandemia, quando eu tive que sepultar o meu pai. E sem uma empresa que preste esse tipo de serviço, você fica maluco. Eu confesso a você, foi a primeira vez que eu tive que sepultar alguém da minha família e eu fiquei perdido. Não fosse uma empresa como a Pax União, eu não sei o que teria feito da vida, tá bom? Tá dado o recado aí. E veja só, se você gostou aqui dessa conversa com o Dr. Felipe, Haddad, que não é o mesmo Haddad, taxador geral da União. Aqui a banda B da família, não é a banda A. Então é o seguinte, você gostou? Então você compartilha esse link. Se você recebeu esse link de alguém e ainda não é inscrito no nosso canal, a hora de se inscrever agora está aí na tela. Olha só, você se inscreve, aciona o sininho para receber as nossas notificações e você fica ligado em tudo que acontece aqui no Business Cast, tá bom? Olha, outra coisa, você pode nos ajudar a divulgar, a dar audiência para o Business Cast. Como é que você faz? Você manda esse link agora para o grupo do WhatsApp da família, da igreja que você congrega, da associação de moradores do seu bairro, do condomínio onde você reside. Manda para Deus e para o mundo. A nossa audiência, quem faz é você. Doutor, nós estamos chegando ao final e eu queria saber se faltou alguma pergunta, algum esclarecimento. Fique à vontade. Não, o ponto maior é que as empresas elas têm que preparar
para já ter aquela seleção no mercado, é uma coisa que a maior indicação que eu dou para a empresa, eu vou dar só 3, tá bom? Pronto. A primeira é que você já comece um processo seletivo para mapear o mercado. Por quê? Porque se você for atrás das pessoas quando tiver esse aumento, primeiro porque isso é uma boa prática, você ter uma quantidade de currículos. Né? Sim, tem uma reserva ali, uma reserva assim de currículos e tá aquela coisa ali, mas em caso passe, porque a gente não pode também ficar naquela, vai passar, não vai passar, em caso passe, você já tem as pessoas preparadas, aquela pessoa que já trabalhou num concorrente, ou que já conhece um procedimento, ou até aquelas pessoas que já trabalharam para você, que você precisou demitir em algum momento que estava ruim. Chama de volta. Chama de volta. Segundo ponto, é que é aquela questão de organização, porque é o momento para você se organizar agora como empresa, é nesse momento bem aí agora, porque, pô, tomei um susto, vai vir um negócio aí. Não, ó, você tem um banco de hora que você pode fazer, por enquanto você ainda tem uma jornada 12 por 36, você tem alguma adaptação que você possa fazer no seu negócio, fazer conta agora, qual dia eu faturo menos, qual dia eu posso abrir mão nessa coisa, ou que dia é mais produtivo, qual é o tipo de promoção, qual é o tipo de trabalho para poder não concentrar tanto no final de semana também, que é uma coisa relevante, porque estão pedindo, assim, vai retirar o sábado, se passar. E a terceira coisa mais importante de todas é treinamento, porque a empresa tem que começar a treinar sempre, porque você lembra como a gente falou, que é o ponto assim, não é o ponto jurídico, é o ponto empresarial da coisa. O teu funcionário bom vai trabalhar menos. Isso é fato, né? Isso é fato. Vai ter que treinar gente, vai Agora, ter que fazer experiência. Eu acho que uma dica também importante, né, em passando essa PEC, é criatividade, né? Criatividade é fundamental sempre, sempre. A empresa não pode perder a criatividade nunca, mas agora mais do que sempre, né? Buscar alternativas, como você falou, se preparar, porque é uma demanda eleitoreira, há quem acredite que sim. O governo tem como condições de aprovar agora, talvez ele não tenha esses votos, mas como é uma medida eleitoreira, muita gente vai entrar, vai viajar nessa maionese do governo para não perder voto. Então o governo está apostando nisso, né? Está apostando nisso. Sem contar que aqui no Piauí, a bancada federal vota com o governo, até se tiver que ir para o enterro da mãe ou para o Congresso votar a favor do governo, a nossa bancada federal, infelizmente, deixa a mãe ser enterrada pelos irmãos e vai votar a favor do governo. Isso é fato também. Mas, enfim, está dado o recado aí, a gente tentou esclarecer um pouco mais sobre essa polêmica proposta da redução da jornada. Tem essas duas propostas tramitando no Congresso, uma bem mais radical, que são 36 horas, 4x3. 4x3, o trabalhador trabalharia de segunda a quinta. Segunda a quinta. A quinta e folgaria sexta, sábado e domingo. Isso é um sonho, viu, para todo mundo. É um sonho para todo mundo. Mas vamos esperar que a proposta seja avaliada, que vivemos numa democracia. O Congresso Nacional, ele é formado pelos representantes do povo. Quem votou no deputado, votou para que ele seja representado no Congresso. Que eles nos representem bem, é isso que eu espero, nos representem bem. Sim, exatamente. Né? O Senado não, o Senado é uma eleição majoritária, o senador está lá, não é representando o povo, mas representando o Estado. Isso. Né? Então, que a Câmara Federal represente o povo brasileiro. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Eu que agradeço, Douglas, foi uma honra. Olha, você já sabe, toda semana nós temos um episódio novo do Business Cast. Eu conto com a sua audiência na semana que vem. Até lá. Valeu.